Mas outro assunto ou outro É, perrengue? não. Cara, meme. Por que que meme é tão divertido? E meme de arte. E por que que a gente curte tanto? Eu tenho umas opiniões, queria o seu pitaco. Você mandou um meme hoje, inclusive, aqui, né? É, Covid, como faço para te evitar? o Use pensador. máscara e luvas. Aí a A Vênus Vênus de Milo. lua, né? E teve o outro Lufa. do Van Gogh também, né? Máscara, e aí tem o Van Gogh com a máscara pendurada sem uma orelha, você tomar no cu. Eu já achei esse meme do Van Gogh, peraí. Por que meme é tão legal? Eu acho que ele, principalmente com, bom, a questão do humor, né, a diversão do humor, isso daí já relaxa de antemão qualquer coisa. E a gente sabe que o povo faz piada agora, né, online, e o negócio nem aconteceu, já Olha tá ele tendo aqui. já tá tendo as brincadeiras, né? É bom, Pois hein? Fala a é, verdade, é bom, hein? é super legal. Então, assim, como o humor é uma coisa abrangente, é uma coisa bastante ampla, e que todo mundo gosta de dar risada, se sente bem, não dá aquela melancolia, né, como a tragédia, como o drama, o romance, o suspense, que leva tempo. O drama é imediato, é papum, é rapidinho, né? Esse do Batman também é mais barato, né? Eu sou jovem saudável, pá! Vai matar o Alfred, sua besta. Ótimo, maravilhoso. Ah, E quando eles mexem com esses símbolos, né, esses ícones já conhecidos, como o Batman, História em Quadrinhos, ou como a Vênus de Milo, a Mona Lisa, então, coitada, essa daí já virou de tudo, né? Eu acho é, que isso é, marca bastante, por isso que faz tanto sucesso. Ele é muito rápido, muito imediato. Era, sintetiza aquelas tirinhas de jornal, né? Que tinha duas ou três exatamente. imagenzinhas. Eu acho que né, encolheu a tal ponto de virar só uma imagem com ou sem texto, como a gente pode ver aí, esses que você colocou. Genial, né? A Mona Genial. Lisa acho que é o mais que já foi É o objeto de desejo de todos os memeiros, né? esculhambado, É, eu que todo sabia mundo que... sabe quem é. Bom, todo mundo entre aspas, viu? Porque quando eu estava na faculdade lá, na faculdade messiânica, eu dei aula para dois africanos. E eles não faziam a menor ideia o que era Mona Lisa e nunca tinham ouvido falar em Leonardo da Vinci. Caraca. Sabe que esse negócio Eu fiquei da África, chocado, né? a gente fica chocado porque a gente pensa com um pensamento ocidental muito focado no seu próprio Euros, umbigo, né? eurocêntrico também, né? Uma coisa eurocêntrica tardia, a gente importa como bom, uma boa colônia, a gente Sim. importa, né, dos dois, pior, né, cara, dos dois colonialismos. O colonialismo tradicional, a gente importa essa aspiração de ser a metrópole portuguesa ainda, e agora o colonialismo capitalista, que a gente aspira a ser os Estados Unidos. Agora tem até bandeira dos Estados Unidos em passeata, Pois é. né? E assim, e, e como a gente importou isso e a gente tem essa falta de tradição que é muito, né, brasileira, não é sul-americana do meu ponto de vista, aí você fala com muita propriedade, não é sul-americana, é brasileira, porque a gente não falando espanhol, a gente é uma coisa estranha aqui na América Latina e a gente fica Sim. com essa coisa sem tradição nenhuma e a gente ignora a África. Nós ignoramos Totalmente. a África, né? E a África acaba sendo é, jogada de lado, né? Com certeza. Eu lembro de uma palestra uma vez, nem interessa o fato, mas interessa o jeito, e o cara fazia uma grande conjectura sobre os continentes, né?
os Estados Unidos é a criação, é a administração, a Europa era o desenho, o projeto, né? O estilo, a tradição, a América do Sul era o consumo, né? E a produção de matéria, menos o consumo e mais a produção de matéria-prima. E a Oceania era um novo mercado. E aí alguém perguntou assim, e a África? Eu falei, a África a gente não sabe o que faz. Pois é. Aonde coloca, né? Como é que classifica? Pois é, cara. E assim, pô, o planeta saiu de lá, o ser humano saiu de lá, né? A menos que você seja um terraplanista e você realmente acredite, né? Até no filme 2012, né? Todo mundo voltou para lá. Pois é, então, volta para lá. Eu achei aquilo genial, né? Foi Volta para fantástico. lá. Eu amei. O primeiro pedaço que sobe de novo é a África. Falei, é um respeito mínimo, né, com a coisa. Não, a menos que você seja um terraplanista e um criacionista, né? Porque dói, né? Isso é demais, né? Quer acreditar em Deus? Acredita, meu. Mas é acreditar que teve Adão e Eva no paraíso e Deus... Ah, pô, pode catar, né? E tudo veio da onde? Tudo vem da África. Tudo tá lá, Sim. né? E, no entanto, hoje a gente não sabe o que faz. Cara, é ridículo. É ridículo, né? E aí, por que isso se perpetua? Eu ouvi alguma coisa, né? Existem os países, mas os países na África é uma abstração, né? Os limites, né? Acho que com exceção do Egito, né? Eles falam alguma coisa de 15 mil etnias, de 13 a 15 mil etnias com língua própria, com idioma próprio, né? Sim. E aí você quer... Por isso que é aquela eterna guerra civil, né? Em tudo, Sim. todas as frentes e tal, e não tem nada, né? Isso veio lá no século XIX, né? Quando a Europa entrou na fase imperialista, que eles avançam na África, numa segunda invasão. A primeira foi para pegar escravos, etc. Isso lá no século XVI. No XIX, eles queriam matéria-prima. Então, eles começam a morder, a morder, a morder, a morder. Chega uma hora que eles, inclusive, fizeram a Conferência de Berlim, que era para poder, entre os europeus, dividir o território africano para que os europeus não se matassem e pudessem explorar sem se pegar. Nessa reunião na Conferência de Berlim, não tinha um africano. Nossa. Só os europeus estavam reunidos decidindo os destinos da África. E foi aí que eles traçaram o mapa da África, É, não exatamente o que está agora, não, porque os tudo nomes, bem. inclusive, era Congo belga, era África, não sei o que lá, setentrional francesa, não sei o que Porque lá, tinha a não sei o que dona, lá, né? ângulo, não sei o que lá. Esses são mapas mais atualizados. Mas não tem problema, já dá para entender que, pô, não tem como fazer linha reta para dividir um estado, né? Não, ainda mais no norte aí, que é tudo deserto, não tem nem rio É, nem nada para eu, seguir. então você vê que é uma negociação política, né? É uma coisa Sim, sim. absurda, né? Foi, e nessa De divisão, quando que é esse acordo você falou? em 1800, Não, Conferência de Berlim. da Conferência de Berlim. Eu quero mostrar Conferência de aqui, Berlim. de Berlim. Eu quero botar isso que é legal. No meu livro didático, eu até tinha um mapa antes e depois. Esse aqui? O que era antes da conferência, bem antes, na verdade, né? Tá, Então mas tinha esse bem aqui, ó, pouca. esse aqui tá lá, bonitinho também, né? A francesa, inglesa, alemã, português, espanhola, As áreas de domínio de cada um, pode ver aí. né? E não A consegue. Inglaterra e a França que dominavam o território maior. França aqui é o laranjinha e a Inglaterra é esse roxinho É, aqui. o mapa fica bem debaixo das nossas figuras aqui. Fica, o pessoal, eu não sei se Até aparece agora. Portugal tinha, O né? Portugal tinha um Portugal amarelinho aqui, manteve. manteve. É, É o que fala a português hoje. Guiné-Bissau. É o que Sim, fala sim. português. Gente, e assim,
Mas a gente continua dando vazão para isso. E Sim, qual a nossa culpa? Fazendo meia-culpa sério aqui. A nossa desinformação com a África, que nós somos professores de História da Arte, a gente quer inclusive montar um curso de arte falando de África, que é uma redenção, a gente tem que pagar isso aí, né? A gente não tem sim, módulo de História da Arte africana, cara. A gente estuda um pouquinho de História da Arte africana quando vai lá Picasso para explicar Picasso. exatamente. É uma vergonha isso aí. A gente, a gente desqualifica apenas o continente mãe, né? Com uma tradição, com dezenas de milhares, literalmente, de tradições incríveis, principalmente pictóricas e estéticas. Sim, com certeza. Eu tenho, Na por verdade, exemplo, isso, até a América Latina sofre isso, né? A gente sabe muito pouco dos nossos vizinhos. cara, nada. A ignorância está no mesmo patamar. Agora você conhece todos os times de basquete norte-americanos, você sabe toda a UEFA da Europa lá, os times, não sei o que lá. Né? A gente baba ainda na Europa e nos Estados Unidos e o resto é simplesmente anulado. Né? O que acontece no Nepal, no Butão, Putz, a gente não na, sabe na, onde está. na Tasmânia? Onde que é isso? Tem um quadro maravilhoso do Porta dos Fundos, né, onipresente Porta dos Fundos aqui, e os caras brincam quando na Olimpíada entram aqueles países que a gente não tem ideia que existem, até a Olimpíada. E Sim. entra uma delegação de 2 pessoas com uma bandeirinha e algumas com uma pessoa. Né? É uma ilha perdida lá na Oceania. Teve umas, Eritreia, eu falei assim, eu sei o nome, lógico, óbvio, a gente sabe um pouquinho de geopolítica, mas eu falei, gente, meu desconhecimento é tão profundo. Aí eu comecei a entrar, tal, aí você descobre algumas coisas e fala, gente, tanto na África é grave, mas está longe, né? Então a gente tem um empecilho maior que é o distanciamento, o custo para ir lá, tudo bem. Não estudar, principalmente em tempo de internet, é um absurdo. Dá para tirar essa diferença. Mas os nossos vizinhos, cara, né? A É complicado. nulidade e esse fato de nós falarmos português é um dos maiores atrasos para o país, né? É um entrave, na verdade, né? Lembrando que o Trave. Brasil foi o único país que manteve uma monarquia, que o México se tornou monarquia e rapidamente, não durou muito tempo, eles chutaram fora. O Brasil arrastou a monarquia. Então a gente realmente falava outra língua, tinha um governo monárquico e todos eram repúblicas, repúblicas daquele jeitão, mas eram, né, com os caudilhos, etc. Então, o Brasil sempre foi um troço estranho. E eles sempre olharam para a gente com desconfiança. Talvez o pessoal do norte nem tanto, porque Venezuela, Colômbia, está tão distante com a Amazônia no meio, que É, eles não tivessem tanta preocupação. Agora, lá embaixo, os nossos irmãos sempre morreram de medo de uma não. invasão. Né? Sabe qual Por foi? isso que eu conheci um uruguaio e eu perguntei para ele, né? Como que vocês estudam na época que os brasileiros, né, os bandeirantes, entraram lá? Eles falam que eles chamam as invasões dos orientales. Né, o pessoal do lado de cá que foi para Não. lá, os mercenários, assassinos, e que na verdade os bandeirantes eram Não. mais ou menos isso aí, né? Que Tudo crueldade. ladrão, Não, tudo que crueldade, porcata. que crueldade histórica, mas é fato. Eu Sim, juro, sim, com certeza. eu vou fazer mais um meia-culpa aqui. Eu vi isso quando eu fiz o doutorado. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina ímpar, né, orientada indicada pelo meu orientador, o Dr. Marco Guerra. E eu fui fazer com a doutora Mary Enice, né, Mendonça, cinema, violência e cultura na América do Sul, e o parâmetro era o cinema. E eu tive a oportunidade, isso foi em 2005, que eu defendi em 2006. Cara, foi então que eu descobri
a nossa formação é furada, então eu tenho uns gaps aí. A gente fez doutorado, mas doutorado específico. Então a gente tem umas faltas de informação. Que foi quando eu descobri que nós, brasileiros, somos os opressores desse pedaço aqui, né? Essa lateral esquerda, que a gente oprime a Bolívia, que a gente oprime o Paraguai, que a gente oprime o Uruguai, ou oprimiu, né? A O gente Brasil, o Brasil invadiu o Uruguai 2 vezes, trocou governo na Guerra do Prata lá, invadiu a Argentina, tirou o presidente da Argentina, substituiu por um aliado brasileiro, invadiu e arregaçou o Uruguai, né? Pois é. Então, realmente, eles não têm nada para gostar do brasileiro. E Nada. aí eu me descobri, olha que cruel, depois de velho, maduro, bem maduro, eu me descobri um pária. Nossa, eu me achava amigo, né? Eu, bonzinho, eu me sentia como um amigo lá, e eles não nos recebiam, esse pessoal todo não nos recebe como, olha, os nossos bons irmãos. Irmãos nada, né? Vocês são o Brasil que estão alinhados com os outros lá, vocês não são latinos. Sim, é meio por aí mesmo. Né? E agora está aprofundado, né? A gente se distancia mais ainda, né? Essa coisa com a Argentina e tudo mais, isso aí é de futebol, né? Agora, não Eu não sei falar... se é só isso, não, viu? Eu não sei se é só isso, não. Não, pode ter Lembra que, por mais. exemplo, quando na ditadura construiu Itaipu, eu conheci uma pessoa que era da área militar e ele falou que, por debaixo dos panos, uma das ideias de Itaipu era, se necessário for, arrebenta a barreira e a Argentina era uma boa área, era alagada. Então Nossa, seria uma estratégia militar. Por isso que a gente nossa, tinha que só doença. uma travessia de barco. A ponte da amizade, entre aspas, aí, ela é relativamente recente. A primeira vez que eu fui para Foz do Iguaçu, eu tive que atravessar de barco, porque não existia ponte. Tinha a ponte para o Paraguai e não A tinha ponte da para amizade, é. não tinha ponte da Argentina. Sei. Agora tem, é um pouco mais tranquilo. Mas né, o fiasco do Mercosul. E Ah, agora o agora, Bolsonaro é totalmente contra, né? Pior ainda. agora Mas acaba de uma vez. Mas, nunca funcionou, na verdade, né? Porque eu sempre brincava com os meus alunos. Você fazer o euro lá na Europa é uma coisa, né? Se reunir com os ricos, você é troca um clube de rico, vai, dá para É. negociar. Agora aqui a gente vai trocar o quê? As misérias? Não, e pior, né? Com clube, e no clube de rico teve quem saiu, né? Então você teve Brexit. Imagina com gente que tem história, né? Eles são o velho continente, eles têm história, eles Sim, têm lastros e tudo mais, e são ricos. Deu isso. Imagina a gente aqui e sendo pária e, e agora me deu um desespero generalizado, porque agora, por conta de umas políticas maluquíssimas desse governo, nós viramos párias mesmo. Nós pois não é. assinamos acordos internacionais, nós desqualificamos a ONU, nós desqualificamos a OMS. A MS, nossa, E isso é nós terrível. somos agora. As embaixadas começaram a orientar os seus funcionários para cair fora do Brasil, né? Porque isso aqui virou uma área de alto risco. Virar área de alto risco, e não estou Mais nem de falando 1.000 de por dia de pandemia. mortos. Não, e pré-pandemia, Cláudio. Sim, Pré-pandemia. Assim, cara, eu não estou preparado emocionalmente para além da pandemia, né? Aguentar e suportar a percepção de que eu virei um pária mundial. Que nem o Vila sim, fala, o professor Vila é uma coisa importante aqui na reflexão, né? Nós viramos a África do Sul do apartheid, desqualificado a este nível. pois é. Pária. Fala assim, vocês não são sérios. Cara, essa gente toda desqualificou Einstein, desqualificou INPE, desqualificou OMS, desqualificou, não assinou acordo, se negou a sediar acordo, nega também aquecimento global, fala que agora vão tomar cloroquina, né?
Ou tubaína. São 2 países, né, que falam de cloroquina, o Brasil e um menistão da vida, eu acho, não importa. Caramba, meu. Desqualificamos a inteligência nacional, né? Paramos de pagar Pois é. pesquisa, estamos pagando preço gravíssimo de não ter pesquisa, de cortar bolsa de estudo, de ciência, cortar coisa menos importante, tipo comunicação, só interessa engenharia. Cara, é um festival de horrores. Você chegou a ver uma das desculpas que o governo deu para retirar a Regina Duarte, que, né, não se deu muito bem, é que Ai, ela não sabia lidar com questões de gênero como o governo gostaria. É lógico que isso é uma das não. bobagens, mas Não, colocar mas isso na lista é uma disse que ela estava com baboseira. saudade da família também, mas não, colocar isso na lista é eugênico, cara. É Então, nazista, é completamente é um nazista. absurdo. Né? A Ela ideologia não de estava gênero que o alinhada. Estado. Quer impor, exatamente. E aí Fica a dica, vão fica a enterrar dica. ela, vão enterrar ela no arquivo morto, né? Vão, ó, nós Vão iremos matando. enterrar Peraí, na peraí, peraí. Cinemateca. Uma dica importante para fechar isso. Aí pausa para o Claudião e buscar. Sabe-se lá o que é que ele vai trazer de surpresa para a gente aí no meio de Você vai tanta essa gostar, hein? parafernália toda Você que ele vai tem. gostar, hein? Você vai gostar da dica que a gente depois vai chamar o Vard aqui também para discutir isso no outro. Ah, só. Isso é a arquitetura da Assistam, destruição do Peter Cohn. assistam Isso isso. é Assista isso. Isso é fantástico. fundamental. Tem aí pela internet bons fragmentos aí no YouTube para assistir. Tem, tem, tem dublado, tem com legenda. É. A narração É original do Bruno fantástico. Gans, maravilhoso, né? Sim. Isso aqui é fundamental. Isso aqui vale uma conversa inteira. Isso aqui vamos lançar para ir com o Vard depois, que ele vai ficar muito chateado se a gente falar disso sem ele. Outro dia eu vi, inclusive, esse pessoal que fica postando essas maluquices, né, de governo, direita, esquerda, blá, 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 blá. Uma pessoa falando, estou assistindo a arquitetura da destruição. Nossa, como esse discurso é atual, como ele está atual no nosso país. Eu falei, nossa, que legal. Então não é só uma discussão Uau! do nazismo Uau! perdido, né? Então fica lançado. Vamos encerrar essa. Ó, a gente vai falar disso daqui já, logo, logo. Tchau. Isso é fantástico. Entende?